Olá, tudo bem? Você conhece o que é um sistema de controle de tração que está presente nos trens metropolitanos? Nesse vídeo, eu vou apresentar o que são esses sistemas e a evolução deles ao longo dos anos. Primeiramente, nós temos que entender o que é um sistema de controle de tração. Esse sistema tem a finalidade de permitir a movimentação do trem, o que é feito através de uma lógica de acionamentos dos motores de tração e por sistemas de comando. Vai ser o sistema de tração quem vai determinar os esforços de tração e a frenagem elétrica durante a operação do trem. Então isso é basicamente um sistema de controle de tração. E esse sistema foi mudando muito ao longo dos anos, pois desde os primeiros modelos de TUEs, os trens de unidade elétrica, circularam no nosso país, a tecnologia foi evoluindo bastante, até chegar nos dias atuais. E tendo em vista isso, eu vou apresentar os 3 tipos de modelo de tração que possuem uma certa relevância para a gente saber. Primeiramente, começaremos pelo sistema reostático. Nesse sistema, que ficou muito conhecido também como o nome eixo de Camis, só que isso é uma variação mais moderna dele, ele realizava o controle de tração através de um escalonamento de resistências, que esse escalonamento de resistências variava a tensão aplicada nos motores de tração. Existiam 3 tipos de contatores que poderiam ser empregados nesse sistema reostático, que são os contatores eletroímãs, que eram acionados por eletroímã, contatores eletropneumáticos, que eram acionados por ar comprimido, e contatores a Camis, que eram acionados por meio de um eixo Camis rotativo, que era acionado independentemente. Esse último é o mais comum e o mais novo desses 3 sistemas. Porém, o primeiro tipo, a eletroímã, era muito pesado e grande, e logo foi ficando obsoleto. E o segundo, que surgiu depois, era mais leve, porém quando surgiu o eixo de Camis, ele deixou de ser usado, pelo fato desse terceiro eixo Camis, ele ter bem mais vantagens que o eletropneumático. E as vantagens do sistema Camis é que ele era um mecanismo mais simples, para garantir o intertravamento do circuito, os contatos eram acionados no momento e condições certas, e o custo de manutenção era bem menor se comparado com os demais que eu citei. Mas como é que isso funcionava? Vamos pegar o exemplo desse mais comum que rodava aqui em São Paulo, que é o eixo a Camis. Ele é composto por ranhuras ou pontos sobressalentes, como no comando de válvulas de um carro, por exemplo. Conforme o maquinista selecionava o ponto de tração ou frenagem no manípulo tração-frenagem, TF, um servomotor ele mudava a posição angular da árvore de Camis e os contatos, que eram fechados dependendo da posição das ranhuras do eixo. E dependendo dessa posição das ranhuras do eixo, os contatos fechavam e curto-circuitavam as resistências. E ao aplicar tração nesse sistema, ele fazia um movimento de progressão. E para aplicar os freios, ele fazia um movimento contrário de regressão. Aí ele ficaria na posição neutro e depois iria para a progressão, com as características de frenagem e não as características de tração, como era feito na progressão de tração. E através de controladores ou combinadores, o sistema fazia certas funções a partir do comando do operador do trem. Que funções são essas? São a colocação dos motores em configurações de série ou paralelo, a eliminação das resistências de partida, a derivação dos campos dos motores, a comutação do modo tração para frenagem e vice-versa, e a mudança do sentido do trem, seja frente ou trás, frente e ré. E uma característica desse sistema é que a frenagem, a comutação da tração para a frenagem, não é instantânea. Então, a partir do momento que o operador
tira o manípulo de tração para a frenagem, demora alguns segundos até o sistema começar a aplicar a frenagem no trem. Uma série de trens que utilizavam esse sistema reostático a eixo de Camis era a série 1700 da CPTM. E agora falaremos do sistema Chopper. O Chopper caracterizava-se por realizar um controle mais contínuo e preciso dos motores. Ele era constituído por tiristores, que são dispositivos de chaveamento, que eram comandados por dispositivos eletrônicos, dispensando assim a necessidade dos registores de partida que tinham no sistema reostático. Esse sistema fornecia aos motores uma tensão contínua variável. O sistema Chopper trouxe boas vantagens para a ferrovia quando foi implantado, e algumas dessas vantagens são que ele permitiu que a tensão dos motores fosse variada continuamente, obtendo-se uma variação de esforço contínuo durante partidas e frenagens. Também há um controle mais preciso do esforço trativo, possibilitando otimizar as taxas de aceleração com relação à adesão roda-trilho. E o Chopper também varia a tensão dos motores praticamente sem perda. Também permite frenagens regenerativas, em que é reutilizada parte da energia cinética do veículo, a energia do movimento, e é convertida em energia elétrica, que depois é convertida em calor para a atmosfera. Esse sistema também tinha resposta mais rápida, e ele não tinha peças móveis, ele é um sistema estático. Então não tem muita manutenção de peças móveis, já que peças móveis desgastam e a manutenção é maior. Então a manutenção do Chopper é bem menor. O sistema Chopper foi bastante utilizado por muito tempo em VLTs, trens e metrôs. Em trens metropolitanos, por exemplo, o Chopper ele era utilizado na série 5000, por exemplo, e atualmente a série 5000 foi reformada e virou 5400, que opera na Viomobilidade agora, linhas 8 e 9. Então, para a época, esse sistema foi muito inovador e foi bem empregado em várias partes da ferrovia. E no Chopper e no sistema reostático, os motores de tração eram de corrente contínua. E mais recentemente, após os anos 1999 e anos 2000, surgiram os motores de tração a corrente alternada. E isso gerou uma baita evolução, uma baita mudança no sistema de controle de tração. Esses motores de corrente alternada, motores assíncronos, quando surgiram, eles permitiram que os trens reduzissem seu peso, pois eles eram menores e mais leves. E também mais simples, e possuíam menos peças, não possuíam, por exemplo, coletores e escovas, que eram elementos que nos motores de corrente contínua geravam muito desgaste e tinham que ser trocados com certa frequência. E também não tinha mais elementos móveis para mudança de marcha. Então, conforme fazia o chaveamento para a mudança de marcha, frente ou ré, os motores a corrente contínua tinham mais elementos móveis que tinham que realizar essa mudança mecânica, e no caso dos motores a corrente alternada, basta mudar duas fases de lugar, e aí você consegue inverter o sentido do motor. Então isso é feito muito mais fácil e com menos equipamentos móveis, o que gera menos manutenção e menos desgaste de peças. E a partir disso, surgiram os inversores de tração, que são os mais novos e mais utilizados sistemas de controle de tração. O sistema de controle de tração por inversores de frequência consiste em converter os 3000 volts de corrente contínua da catenária
em tensão alternada trifásica para os motores de tração. Isso é feito através de uma ponte com 6 tiristores, os GBTs, que modulam um sinal de tensão variável que é aplicado nos motores de tração. E explicando bem basicamente mesmo como é feita essa modulação do sinal, vamos primeiro ver a diferença de corrente alternada para corrente contínua. A corrente contínua, os polos positivos são sempre positivo, ou seja, não tem variação nenhuma, é sempre o polo positivo vai ser sempre positivo. E o negativo sempre negativo. Então na corrente contínua nós temos polos. Então um fio vai ser positivo e o outro negativo. Na corrente alternada, nós temos polos, mas são polos variáveis. Então não tem aquilo de um fio ser positivo e um fio ser negativo. Na corrente alternada, o mesmo fio ele vai ter os dois polos. Então a corrente ela vai estar ora positivo, ora negativo. Ora positivo, ora negativo. E isso gera uma senoide, que é justamente essa alternância da corrente alternada, que uma hora está positiva, outra hora está negativa. E como basicamente o inversor faz a mudança da corrente contínua da catenária para a corrente alternada dos motores de tração? Esses GBTs são compostos por diodos que deixam passar por certo momento a corrente positiva e negativa. Então vai ser realizado um chaveamento, que vai ser um diodo deixar a corrente positiva passar, fecha, o outro deixa a corrente negativa, depois fecha e deixa positiva, fecha e deixa negativa, e vai fazendo essa alternância de correntes, e assim vai gerando um sinal variável, gerando assim uma tensão variável lá no final. Então, recapitulando, tem a tensão contínua, que os polos são sempre ou positivo ou negativo. Ele chega nesse inversor. O inversor, de um lado vai estar o polo positivo e embaixo o polo negativo. E conforme os dispositivos de chaveamento forem abrindo e fechando, vai ser criado na saída uma senoide, uma corrente alternada, que vai até os motores de tração e assim vai fazer eles se movimentarem. E os inversores de frequência também, eles têm diversas vantagens. Duas vantagens dessas são que tem menor gasto de energia e também eles conseguem mudar a frequência que vai ser recebida no eixo do motor. Então eles conseguem fazer os motores girarem mais rápido ou mais devagar, porque a frequência da rede aqui no Brasil é fixa, 60 Hz. Só que o inversor de frequência ele consegue alternar essa frequência. Então ele pode colocar frequências menores ou frequências maiores, possibilitando assim o controle da velocidade, que nesse caso vai ser o controle da velocidade do trem. E, inclusive, é o inversor de frequência que faz o barulho característico de tração do trem. Pois, explicando também bem basicamente, conforme ele vai mudando os estágios de frequência, vai sendo gerado um ruído. E esse ruído são o som característico de tração que nós temos nos trens. E também, uma outra vantagem desse sistema, e logo em seguida uma curiosidade sobre isso, é que esse sistema possibilitou a frenagem regenerativa, em que você aproveita a energia gerada nessa frenagem. Então, conforme o trem vai gerando energia na frenagem, a energia vai sendo devolvida para a catenária, até alcançar cerca de 3.500 volts. Se a catenária passar dessa tensão, o trem começa a desviar essa energia para os bancos de resistores. E eu falo bem mais sobre isso no vídeo sobre sistemas de frenagens. Caso você queira entender melhor os sistemas de frenagem que existem, entender melhor isso da frenagem regenerativa, recomendo que você assista esse vídeo que vai estar no card aqui em cima do vídeo. E a curiosidade que eu falei é que os trens são dos poucos lugares no mundo em que você vai ver um motor assíncrono gerando energia, pois é uma coisa bem comum motores assíncronos gerar energia. E para isso é feito toda uma programação no software do inversor para que seja possível gerar energia com esses motores assíncronos. E isso é realmente muito incomum em vários lugares fora da ferrovia. Mas tem outros lugares que usam isso, mas realmente é bem comum.
Então, o sistema metroferroviário é um dos poucos lugares que utilizam motores assíncronos como geradores. E esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. E caso tenham gostado, eu peço que deixem um like, inscrevam-se no canal. E também comentem o que acharam do vídeo e sugestões futuras. Muito obrigado e até breve.